orar para nós iniciarmos. Logo após a oração, a gente já passa a palavra para o David. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos para falar da Tua palavra, para entendermos mais ainda a nós mesmos, a partir do que revelaste a nós. Não somos nós mesmos que fazemos os nossos próprios diagnósticos, segundo as nossas forças, a nossa capacidade, o nosso raciocínio, mas nós nos sondamos segundo a Tua palavra e até onde Tu nos permite que nós o façamos. E sabemos que com esse diagnóstico das Tuas Escrituras, nós somos falhos, somos pecadores por natureza, filhos de Adão e filhos da ira, mas resgatados e perdoados por Ti. Nós nos curvamos perante a Tua revelação, perante a Ti, ó Deus. Faz-nos entender ainda mais, faz-nos, conforme esses preceitos, ó Deus, redescobertos na Reforma Protestante, de sola Escritura, realmente acreditarmos somente na Tua palavra e nos apegarmos a ela, e através da Tua revelação, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua graça derramada, por meio da fé, somente em Cristo Jesus, e para a glória de Deus, nós possamos viver, nós possamos buscar a imagem de Cristo restaurada em nós, através do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós clamamos, amém. Passo a palavra para o David, que seguirá então com o estudo sobre depravação total. Amém. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Agradeço o convite do irmão Tiago para falar com vocês hoje à noite sobre esse assunto que eu creio, de suma importância. Muitas vezes, quando falamos sobre essa doutrina, colocamos em termos de certo e errado. É certo ou errado? Mas, pensando de forma bíblica, de forma reformada, a pergunta é bíblica ou não? Porque estamos celebrando 504 anos da Reforma, é fato. Quando Martinho Lutero colocou nas portas do Castelo Wittenberg a sua declaração de 95 teses. Mas estamos também hoje à noite, e cada vez que estamos pregando, celebrando 2000 anos do poder da palavra de Cristo, em afirmar que Ele estabeleceria a sua igreja e que Ele teria o domínio sobre o pecado. Então, quando nós estamos falando da reforma, não podemos esquecer, de qualquer forma, de como a palavra de Deus era vital. Sola Escritura era formidável. Enquanto foram traduzindo as Escrituras, John Wycliffe, John Huss, Tyndale e esses outros foram traduzindo e colocando nas mãos de cada homem, pai de família, as palavras na sua própria linguagem. Foi aos poucos que foi comentando e começando a entender que essa igreja e este cristianismo e essas coisas existentes não eram conformes à palavra de Deus. E a ideia que nós poderíamos comprar a nossa salvação através de dinheiro e doações e boas obras simplesmente não encaixava na palavra de Deus. Curiosamente, em 2 Timóteo 3, se tiver a sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo, prestes a morrer, apodrecendo no prisão marmetina em Roma, ele deixa um legado para o seu filho espiritual Timóteo. Ele fala, olha, toda palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está indo, mas não vai fazer grande diferença, porque a palavra de Deus está ficando e ela dura para sempre.
Quando nós abrimos as nossas Bíblias hoje à noite para entender o poder e a perfeição da palavra de Deus, precisa entender que é o seu relacionamento com a palavra de Deus que vai determinar a sua efetividade e o final, destino da sua vida. Tem tantas perfeições perante a palavra de Deus que nenhum símbolo adequadamente representa a totalidade da palavra de Deus. A Bíblia é chamado de espelho. Você não vai se entender a não ser que você se entende como Deus entende e como Deus vê você. A palavra também é uma semente em Lucas 8:11. Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. A palavra sobrenatural que dá à luz vida sobrenatural. Em Jeremias 23:29, Deus diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O coração do homem pode resistir a palavras de pregadores, pode resistir a palavras de livros, mas nenhum coração é tão endurecido, tão descrente, que o Deus soberano não pode quebrar esse coração perante o poder da palavra viva de Deus. É fogo também, Jeremias 23:29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, que traz energia e intensidade. Não precisamos de emoções para despertar um coração passivo. Precisamos a palavra de Deus para despertar paixão nesse coração, que traz intensidade para um coração tão calejado. Você lembra daqueles dois indo a caminho de Emaús, que Cristo encontra depois da sua crucificação e depois da sua ressurreição? Ele falando com eles e eles comentam, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras. A palavra de Deus tem este poder e tem o poder de purificar os nossos pecados. O grande poder das Escrituras é de purificar os nossos pecados. Efésios 5:26, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que Cristo lava a sua igreja? Pela palavra de Deus. Como é que o jovem vai guardar o seu caminho observando conforme a sua palavra? 2 versículos adiante ele fala, olha, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não temos maior legado, e ninguém tem maior legado do que já que foi nos confiado a palavra de Deus. É também a nossa espada, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Cristo estava resistindo à tentação, ele não usou filosofia ou lógica ou argumento intrigante, ele usou citações bíblicas. E nós também precisamos entender que não é a razão, não é a lógica, nem filosofia, nem a psicologia que é eficaz contra a tentação e o pecado. Mas Paulo, quando ele deixa esse legado a Timóteo, ele deixa 3 coisas que nós devemos observar por meio de introdução. A primeira é em 2 Timóteo 2, 4 e 5, quando ele estabelece a palavra de Deus como padrão. 2 Timóteo 2, 4 e 5, se tiver uma Bíblia, pode abrir lá. Está escrito, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que Paulo está falando para o jovem Timóteo é que nenhum de nós está livre para inventar as nossas próprias regras sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a vida cristã. Ele fala, nenhum soldado tem essa liberdade de se envolver com
os trens desta vida. Nenhum de nós podemos reinventar o padrão eterno, transgeracional e permanente que é a palavra de Deus. Isso nos limita, nós não podemos sair da corrida, não podemos inventar novas regras, senão não vamos ser coroados. Primeiro alerta. A segunda é, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, ou a palavra da verdade. A efetividade da sua vida e do seu ministério é em proporção direta que você maneja bem a palavra de Deus. E você fala, o que significa manejar bem? O que Paulo tinha em mente? Paulo tinha em mente a criação de tendas, porque naquela época, para colocar tenda, você tinha que juntar várias formas para fazer uma tenda para se proteger dos ambientes. E se você estivesse usando um padrão para recortar essas formas, iria entrar água, iria entrar frio, iria entrar todas essas coisas. E Paulo está falando, olha, não adianta inventar, seja diligente, procura, ou seja diligente, se dá o maior cuidado Timóteo para seguir exatamente o que a Bíblia ensina. E em 2 Timóteo 2, 24 e 26, nós temos a parte que me toca, talvez mais profundamente, quando estamos falando de reforma, calvinismo, depravação total. Está escrito, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, etc, etc. Agora, eu venho de uma tradição teológica que foi um pouco robusto quanto ao ensino categórico dessas verdades. E era normal, quando nós chegamos ao ponto de aprender essas coisas, que nós, jovens, saíamos assim, disparando, atacando todo mundo, afrontando com todo mundo com o nosso entendimento do calvinismo e tal. Paulo proíbe isso. Ele fala, olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, que não sai assim procurando briga, que não está correndo por aí procurando confusão, mas seja apenas capaz de fazer o quê? Instruir. Instruir o quê? A palavra de Deus. Simplesmente abrir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus se comunicar. Então, hoje à noite, quando você está voltando para casa, espero que a sua confiança no que Deus está vendo em você não está baseado no que eu falo, nem no que nós todos coletivamente acreditamos assim coletivamente, mas espero que o seu coração e o seu cérebro seja instruído e formado pela palavra de Deus. E nós queremos olhar João capítulo 11 hoje à noite, que é um capítulo notável. João capítulo 11, começando em versículo 1. O tema que me foi dado era depravação total. João capítulo 11. Em versículos 1 e 2, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés como os seus cabelos, certo? Então ele tinha esses amigos íntimos. Em versículo 3, as irmãs dele mandam para Jesus essa mensagem: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E quando Jesus escuta, ele responde: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora, lógico, Jesus amava Marta e Maria e Lázaro, amava todo mundo, mas ele perdura mais 2 dias, ele posterga mais 2 dias no lugar onde ele está,
Mas em versículo 17, ele está voltando e ele chega atrasado, conforme o entendimento de Maria e Marta. Chegando Jesus, versículo 17, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E Marta já sai na briga. Em versículo 21, ela acusa ele: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus responde em versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Há esperança. E a Marta tem grande esperança no poder de Cristo ressurgir os mortos, mas tem zero confiança no poder dele de realizar isso agora. E ela fala: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu confio no seu poder de curar, mas não confio no seu poder de ressuscitar, a não ser quando é a grande ressurreição de todos. Em versículo 25 e versículo 27, nós vemos que eles têm essa discussão teológica, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas a história continua, e Maria chega com a mesma acusação, em versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma acusação. Se você estivesse aqui. E todo mundo, você enxerga em versículo 33 a versículo 37, todo mundo acredita que Jesus pode curar, mas que ele não consegue trazer os mortos de volta. Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43, muito interessante. Nota. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Agora, todos nós, talvez nos últimos 2 anos, com mais frequência estamos acostumados a enfrentar a morte, e todos os rituais e as maneiras diferentes de lidar com a morte, essa realidade final da vida. Mas uma maneira que ninguém faz no funeral, tenta ressurgir o morto. Eu lembro uma vez, quando eu era criancinha, a gente foi no velório de um homem que estava muitos dias no hospital, e o pastor, não era meu pai, mas o pastor, falando para todo mundo que estava lá, triste, chorando, tentou dar algum conforto para a família, falando: olha, se ele tivesse tido fé suficiente, ele poderia ser curado. Se esse cara é assim tão milagroso, por que não ressuscita ele logo, né? E essa semana também tivemos esse caso no Brasil. Um pastor deixou em 2015 escrito que 3 dias ele iria sofrer a morte, teria milagre, que era para deixar o corpo dele assim no gelo certinho para não estragar. Ele precisa dar instruções para todo mundo deixar o corpo dele para não estragar. E Jesus aqui fazendo outra coisa. E o deadline, o final a ressurreição dele era segunda-feira, meia-noite, e ninguém está falando nada que ele voltou dos mortos. Então, eu acho que a natureza levou o caminho da natureza. Mas por que ninguém
assim, traz a ressurreição nesses velórios, porque seria tolice. Seria representar para todo mundo que eu não tenho poder qualquer. Morto não consegue ouvir, morto não consegue responder, não consegue pensar, não consegue obedecer. É só mostrar para todo mundo que eu sou o tolo se eu falar para o defunto, olha, levanta-se e volta para a sua família. Mas é isso que Cristo fez, ele fala, Lázaro, vem para fora. E em versículo 44, saiu aquele que estivera morto. A diferença da palavra de Cristo com as palavras dos homens é essa. Cristo tem o poder sobre a morte. E Lázaro fez exatamente o que Cristo disse. Os homens mortos não conseguem responder aos mandamentos do Senhor. Ele não conseguia, mas ele fez. O que fez a diferença? Ele fez o que era impossível. E o Evangelho é justamente falar aos homens a fazer o que eles não conseguem fazer. Mas Cristo deu a ele a capacidade de fazer. E isso está ligado na teologia de versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O milagre aqui é quando Jesus dá as palavras e dá a capacidade e os mortos conseguem responder. Então, quando estamos olhando essa passagem como análogo da salvação em Jesus Cristo, entendemos que nós temos um problema como Lázaro tinha. Nós éramos mortos. Em Efésios capítulo 2, 1-3, nós temos a descrição de todo mundo, não só Lázaro. Efésios 2, de 1-3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Você, Paulo e eu estamos descritos nessa passagem, mortos. Essa é a profundidade do problema da depravação. Mortos a quê? Em que sentido alguém está morto? Está morto para com Deus. Está morto perante a realidade espiritual, morto para a verdade. Precisamos mais do que autoestima, precisamos mais do que apenas um ajuste psicológico, precisamos vida. E é justamente isso que o homem tem problema, ele é absolutamente morto, ele não consegue pensar, ele não consegue responder, ele não consegue relacionar-se a Deus de qualquer forma, morto, incapaz. A pessoa de Deus é nada para ele, a verdade de Deus é nada para ele, os mandamentos de Deus, nada para o morto. Morto em ofensas e pecado. Porque o pecado sempre mata. Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Jesus, ele fala em Mateus 8, 21, olha, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos espirituais sepultar os seus mortos físicos. Quem não está no reino de Cristo é morto. Temos também a capacidade de entender, através das Escrituras, 1 Timóteo 5, 6. Quem está vivo, mas espiritualmente, ele entrega aos prazeres, mesmo viva, está morto. E o que o coração deles produz? Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e estas coisas contaminam os homens. Então, a essa altura, normalmente alguém faz uma objeção que é, se a depravação é total, então ninguém pode fazer sequer bem. E as Escrituras falam sobre isso em Lucas 11, versículo 13, se quiser olhar lá. Lucas 11, 13, o argumento é, se a depravação total é verdadeira,
ninguém pode fazer sequer bem. Lucas 11, versículo 13, lemos: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Se vocês maus, não salvos, perdidos, pecadores, sabeis dar boas dádivas, alguém pode ser espiritualmente morto e ser filantrópico, ser gentil, fazer coisas boas na sociedade, mas eles não podem fazer nada que agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é aquilo que é feito através de Jesus Cristo para a glória de Deus. E quem está morto em ofensas e pecados não está em Cristo. Outro caso, Atos 28, versículo 1 e 2. Uma vez, em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bárbaros. Pessoas que nem tiveram acesso à educação judeu. Bárbaros. Sendo gentil. Bárbaro. Sendo bom. Mas não interessa. Pode ser bondade bárbara, pode ser bondade americana ou brasileira, ou politicamente correta, não interessa, porque para Deus não é aceito esse tipo de vontade, esse tipo de bondade. Volta em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus diz: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Objeção número 2. Eu tinha que crer. Então, crer cabe a mim. Eu tinha que crer, certo? Mas é claro que sim. Mas olhem em versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 2 Pedro 1, versículo 1 fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Receberam. Não é das nossas obras que vem esse crer. Filipenses 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. A vós foi dado, por Deus, obviamente. Se Deus não te dá o poder de crer, você não vai crer. Impossível, você está morto, eu estou morto. Precisa ser dado por Deus, pela graça. Consequentemente, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cristo precisa chamar você para fora do seu pecado, da sua depravação total. Essa condição não era a maneira que nós fomos criados. Em Gênesis 1 e 2, homens foram criados com Deus para ter relacionamento com Deus. Eles comunharam com Deus, andaram, conversaram com Deus, eles naturalmente obedeceram a Deus e naturalmente fizeram a vontade de Deus. Mas, em Gênesis 2, 17, Deus fala: não coma da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram e eles morreram espiritualmente, eles se perderam no jardim, perderam a comunicação com Deus, perderam a vontade de fazer a vontade de Deus, esconderam de Deus, se cobriram e estavam espiritualmente mortos. O que essa morte espiritual de Adão e Eva afetou? O coração. Depravação total afeta o coração. Olha comigo em Gênesis 6, versículo 5. Estando vivos, espiritualmente mortos. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal.
toda a inclinação, sempre para o mal, somente para o mal. Jeremias levanta a pergunta retórica: enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Resposta: ninguém. Provérbios também lança a pergunta, 20, versículo 9, Provérbios 29, quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? A resposta é ninguém. Ninguém. Ninguém pode falar, olha, eu era pecador, mas agora estou na igreja, organizei a minha vida, eu fiz esse ritual, eu li esse livro, eu limpei meu coração. Agora Deus está feliz comigo. Deus fala não. O que o pecado afeta? Coração, também a mente. Mas e a mente? Não podemos pensar logicamente e chegar às mesmas conclusões que a Bíblia nos traz. Eu não posso usar o meu poder, e olha, eu tenho muito poder. Minha cabeça é muito grande em comparação com o meu corpo. Eu não posso usar todo esse poder computacional para chegar à verdade da palavra de Deus? A resposta é não. Romanos 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28 fala, não, a lógica, o estudo não pode fazer você uma pessoa salva. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável no grego quer dizer mente que não funciona. Seu cérebro não funciona mais. Deus fala uma coisa que é verdade e o seu cérebro procura outros caminhos de se andar. Então, os não regenerados não conseguem ver Deus conforme Deus precisa ser visto para salvar ele. E mais, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhe resplandecem à luz do Evangelho da glória de Cristo. Martinho Lutero, comentando sobre esse versículo, ele fala, o homem é como o pilar de sal, ele é como a esposa de Ló, ele é como o tronco de árvore, como pedra, como estátua sem vida, que nem tem olhos, nem ouvidos, nem boca, nem sentido, nem coração, a não ser que ele é iluminado, convertido e regenerado pelo Espírito Santo. Pecado afeta o coração, pecado afeta a mente. Pecado também vai afetar a nossa vontade. Tem algumas pessoas que ainda têm a pachorra de falar, eu tenho um impulso pela vida, eu tenho uma vontade secreta, isso sim é minha contribuição à salvação. Jesus diz, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Efésios 2, 22, Efésios 2, 2 a 4 fala, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações, segundo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Romanos 6, 20 fecha falando, somos escravos do pecado. Então, quando falamos qual é a solução para a depravação total, qual é a solução? Seguir regras, mais educação, ler mais livros, entender melhor. A Bíblia apresenta que a única solução, o oposto da depravação, não é igreja, nem regra, nem boas obras. O oposto do pecado, da depravação total, é a graça do Senhor Jesus Cristo. E pelos últimos minutos que eu estou aqui com vocês hoje à noite, eu gostaria de falar sobre essa graça de Jesus Cristo. Abre comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, versículo 6. Efésios 1, versículo 6, nós entendemos que a graça é o fundamento de todas as coisas. Efésios 1, versículo 6, a graça de Deus em Cristo Jesus é o fundamento de todas as coisas, para o louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu
gratuitamente no amado. Você quer saber por que Deus criou o mundo? Por que Ele fez todas essas coisas? Por que Ele permitiu o pecado? Por que Ele fez Cristo vier e se sacrificar para nós? Por que Ele salvou eu e você e os outros aqui? Por que Ele ajuntou todos nós aqui hoje à noite? Para o louvor da glória da sua graça. Ele queria fazer todas essas coisas pela sua graça. A graça é como se fosse extensão da eternidade passada para outro ponto da eternidade. Não é que nós chegamos a Deus pela graça em Jesus Cristo e depois abandonamos a graça para andar pelas nossas próprias obras. Nós nunca deixamos a graça de Deus e Deus nunca deixa a graça de Deus para trás. Em Romanos 3, versículo 22 a versículo 25, nós temos o centro teológico da Bíblia. Em Romanos 3, versículo 22 a versículo 25, ele esclarece para nós em uma frase só, salvação. O que é o Evangelho? Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Isso é a salvação. E você e eu não vivemos em um mundo da graça que vem do alto. Você e eu estamos vivendo na graça condicional. Graça condicional. Eu vou estender para você minha graça se vocês satisfazer os meus requerimentos e requisitos para minha graça. Eu vou perdoar vocês se vocês pedir desculpas de mim como eu acho merecido. Eu vou dar para você o meu amor se você me trata como eu acho que você deve me tratar. Aqui neste mundo, a graça é acondicionado a alguma coisa, sempre. Mas quando olhamos para a graça que do alto vem, vemos outro tipo de graça para os que não merecem, para os que são desqualificados. Graça dado para os desqualificados. De novo, Martinho Lutero, ele faz esse comentário: Deus recebe ninguém, a não ser os abandonados. Ele restaura a saúde, ninguém, a não ser os doentes. Não dá a visão, senão para os cegos. Vida, só para os mortos. Ele não dá santidade para qualquer um, senão os pecadores. Ele não dá sabedoria para qualquer um, senão os tolos. Em curto, em sumário, ele tem misericórdia de ninguém, apenas dos perdidos nos seus pecados, e dá graça a nenhum, senão os desgraçados. Isso é a graça de Deus. A desgraça, o que você e eu experimentamos aqui neste mundo, um como os outros, um com a sociedade, é a desgraça. Envergonha, exclui, marginaliza, pune. Mas a graça de Deus honra, inclui, recompensa. Você acha que nós temos sobra de graça de Deus nas nossas igrejas? Você acha que tem sobras de amor e perdão nos nossos lares hoje? Eu acho que está sobrando muita desgraça. Mas para todos que vão receber as palavras de Deus aos pecadores hoje à noite, até a segunda volta de Cristo, é de graça e paz, não guerra. Você lembra quando Jesus nasceu? Em Lucas capítulo 2, versículo 14, os céus se abrem, os exércitos dos céus vêm à beira do nosso universo, em filas, e eles não queriam guerra, eles estavam cantando o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem.
Deus ajuntou todo o seu exército, poderia apagar o nosso mundo num piscar de olhos, e Ele vem e traz a mensagem de graça e paz a todos os desqualificados. Então se pergunta hoje à noite: eu vou me sentir completo quando tal coisa acontece? Eu vou me sentir completo quando alguma coisa é meu? O que você coloca aí para completar a frase? O que vai te deixar sentir completo ou significante? Isso é uma coisa que todos nós estamos lutando, né? Toda manhã, quando colocamos os pés no chão, colocamos a roupa para impressionar, falamos e nos vestimos e agimos com vergonha que as outras pessoas enxerguem quem nós realmente somos, depravados, pecadores, vulneráveis e frágeis. No nosso trabalho e as nossas famílias e as nossas ambições são, na realidade, as maneiras que nós conquistamos e reconquistamos a nossa justificação para viver nesse mundo, porque todo mundo carrega aquele sentimento de, eu preciso me qualificar para os outros, as outras pessoas não vão gostar de mim. Nós estamos vivendo nessa desgraça aqui nesse mundo. Mas quando Jesus não é a nossa justificação, quando Ele não é a nossa salvação, não temos outra escolha. Quando Jesus não é a nossa justificação, nós vamos empurrados pelos nossos desejos. E os nossos desejos nos prometem muitas coisas e sempre nos machucam. Eles nunca entregam o que eles prometeram. Eles nos punem quando a gente não satisfaz eles. E nós saímos à procura dessa alta justiça. Nós entramos nessa sala fazendo esse joguinho. Como me justificar? E nós temos medo de ser alguém que nós sabemos que nós somos. E nós procuramos o nosso eu melhor no Instagram, no Netflix, procurando a nossa identidade em coisas que nunca foram feitas para nos completar. E nós culpamos todo mundo e pedimos o sacrifício em sangue de todo mundo que não nos tratou como o Deus que nós achamos que deveríamos ser. É nesse ponto que nós entendemos que nós não tem como silenciar a justiça na nossa vida interior, a não ser pela obra e sacrifício de Cristo, com graça que vem do alto. É nesse momento que a gente nos encontra no pior pecado, que Deus nos mostra o seu maior amor, dando-nos a sua graça. Quando Ele declarou na cruz, está consumado, a sua graça cobre a nossa desgraça. Você pensa sobre aquele homem na cruz com Cristo, né? O homem que Jesus falou, olha, hoje estarás comigo lá no céu. Você já pensou como foi aquela entrevista lá para entrar com São Pedro, né? Encontrar o anjo lá em cima e falar, eu estou aqui para entrar no céu, e o anjo falar, por que você está aqui, né? Eu não sei. Você é calvinista? Eu nem sei o que é isso. Você leu as escrituras? Não deu tempo, morri, estou aqui, né? Me explica a sua teoria da justificação, se é Cristo vitorioso ou se é, assim, substituição penal. Ele fala, nem sei sobre isso. Então o anjo fala, bom, vou chamar São Pedro, vamos ver o que ele fala sobre isso, né? Ele chama lá e eu falo, mas por que você está aqui? A resposta que qualquer um de nós pode dar é que Jesus Cristo falou que eu poderia estar aqui. A sua graça cobre a minha desgraça. E toda essa coisa, enquanto eu tiver tempo, é bom me entrar nesses assuntos. Mas no final da coisa, eu sou pecador e eu preciso de salvação, e é somente o perdão de Cristo que oferece essa salvação. Em Cristo somos recebidos, somos lavados, incluídos, perdoados, justificados, completos hoje e para toda a eternidade. Versículo 22 e 23 de Romanos 3, não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus nos vê como nós somos, Deus nos vê totalmente depravado e não há distinção, não há desculpa. E a gente fala,
mas não tem mesmo distinção? Deus nos compara com Ele mesmo. Deus nos compara como se nós tivéssemos a santidade de Jesus Cristo. E nós estamos pensando aqui, eu sou melhor do que esse homem, eu sou melhor do que essa mulher. O nome disso é autojustiça. E é o oposto do Evangelho. Porque é rebaixar o outro para eu me elevar. É o oposto da graça que vem de Deus. Isaías 57, versículo 15 diz: assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, habito também como contrito e abatido. Mas onde é que Deus habita? No alto e aqui embaixo. Mas Ele não habita aqui no meio com os altos justos, que estão pensando, eu sou melhor do que os outros, eu tenho direito à bênção de Deus. Versículo 24 de Romanos 3 fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus ama dar o que os outros não conseguem dar. Fala aí, sendo justificados gratuitamente. A mesma palavra grega é usado em João 15, versículo 25. Odiaram-me sem motivo. Jesus estava aqui, não deu desculpa nem motivo para qualquer um odiar, e eles odiaram ele sem motivo. E nós somos justificados sem motivo. Não é das nossas obras, não é das nossas razões, não é da nossa contribuição, nem da nosso esforço. Somos justificados sem tudo isso, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos a sermos carentes da graça de Deus, mas Deus, Ele nos completa pela sua graça. E a razão por isso é que a graça de Deus não reside em nós, é presente dele para nós. Em conclusão, eu queria terminar pensando sobre o fato que nós podemos, sim, estar fora da graça de Deus, se nós recusamos. Em dezembro de 1944, o exército japonês mandou para as Filipinas um soldadinho chamado Hiro Onoda. Isso foi em dezembro de 1944. Em junho de 1945, já teria dia D, e o general Douglas MacArthur ele já começaria a libertação das Filipinas. Mas ele foi lá com as suas ordens eram de resistir os americanos, e também de continuar a briga por toda a eternidade, tá? Então ele foi para lá num lugar remotíssimo, ele ficou lá, e os amigos deles, os outros soldados morreram, ele nunca ouviu que a guerra terminou em 1945. Ele continuou lá, na patrulha solitário dele, e a guerra tinha acabado, todo mundo estava reconstruindo. Pelos próximos 30 anos, esse homem continuou a guerra que só existia na cabeça dele. Ele saía da selva, roubava comida, atirava em algumas pessoas e fugia de volta para a floresta. 10 anos passaram e em 1954, quando meu pai tinha 1 aninho de idade, ele achou um jornal com uma matéria escrita sobre ele. E o que ele pensou? Os americanos são safados. Eles colocaram isso para eu sair da floresta, para eles me capturar. Ele descartou isso e correu de volta para a floresta, mantendo a guerra continuou. O governo filipino deixou cair folhetos na selva, a guerra acabou, se rende, você pode sair para fora. O irmão dele veio do Japão, falava com alto-falante, Onoda, a guerra acabou. Mas Onoda não acreditava. E isso continuou de 1944 até 1974, quando o governo japonês achou o major Toshimi Taniguchi, seu general, seu comandante,
mandou ele para as Filipinas, e ele, o seu general, o seu comandante, mandou ele se render. Sim, senhor, muito obrigado, pode ficar tranquilo. 30 anos, ele estava brigando e lutando uma guerra que somente ele tinha na cabeça. E nós somos os mesmos, né? Nós somos como Onoda, leais a uma causa perdida, tentando que eu possa me adequar, e a graça de Deus, por Jesus Cristo, deixando folhetos e sendo proclamado dia após dia, aos domingos, é tudo bem. Você pode sair. Deus te perdoa em Jesus Cristo, porque Cristo venceu a guerra contra o pecado. Eu agradeço a sua atenção. Hoje à noite, convido o irmão Tiago de volta.